Sou investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e estou aqui também, faço parte da Oficina de Ecologia e Sociedade desse centro. Estamos aqui várias pessoas da oficina. Obrigado por estar aqui. Estamos neste evento também como parte de os preparativos, a caravana, o caminho até o Encontro Nacional pela Justiça Climática. Vai ser o tal encontro, pela primeira vez que vai ser aqui em Coimbra, sempre foi em Lisboa até agora. Então eu acho que isso é algo muito importante, não? Para ter uma diversificação dos espaços de encontro a nível nacional e movimentar outras pessoas de outras regiões. Então o encontro vai ser 10 e 11 de fevereiro. Temos aqui os flyers do programa do dia 11, que já está publicado na página também do encontro. E temos aqui um painel de luxo de pessoas que estão muito envolvidas nesta temática da educação para refletir conjuntamente sobre, por um lado, como é que a educação pode ser uma ferramenta, uma arma na luta contra a crise climática, contra as injustiças da crise e pela justiça climática. E, por outro lado, como é que a luta pela justiça climática pode se ligar com a luta pela justiça na educação. Não? O direito à educação e o direito à vida, que são os dois desafios que têm colocado os professores que hoje estão na Lisboa, não? Em protesto pelas condições de precariedade que têm vivido por décadas, não? E o desinvestimento sistêmico na educação que está a acontecer aqui e não só aqui, não? É um projeto global que chama-se neoliberalismo, capitalismo neoliberal, não? Que tem vindo a reduzir cada vez mais os investimentos em aspectos sociais e de necessidades básicas, não? Agricultura familiar, educação, acesso à energia e em geral, os temas ambientais também. E por outro lado, temos aqui os jovens que têm estado em greves climáticas, não? Ocupando escolas, faculdades no semestre passado, no ano passado, e vão voltar, e já falarão mais dessa volta à ocupação que vai acontecer em breve também. Professores, por supuesto, também estão a ocupar. Então, como ocupar a escola também pode ser um espaço de luta nesse contexto pela educação e pela justiça climática ao mesmo tempo. Então, temos aqui, também temos pesquisadores, não? Neste caso, para refletir sobre investigações em curso, sobre como envolver mais a sociedade, a juventude nestas lutas, não? Assim que tenho aqui ao meu lado a Sara Baquisi, obrigado. Sara é uma jovem estudante daqui de Coimbra e ativista na greve climática de Coimbra. Tenho a Carla Malafaia, que é do projeto Just Futures, que é um projeto que ela vai falar desse projeto, não? Que é sobre o envolvimento dos jovens na justiça climática, e também é do Centro de Investigação em Educação e Intervenção Educativa, obrigado, da Universidade do Porto. Tenho aqui também a Alice Gado, que é estudante também e ativista da greve climática de Lisboa e da campanha Ocupa Fim aos Fósseis. A professora Graça Simões, da Escola Alice Gouveia, daqui de Coimbra. Teresa Núncio, também da greve climática de Lisboa e a campanha Fim ao Fóssil. E José Janela, da Federação Nacional
de professores e professoras de distintos setores na educação, na luta pela justiça climática. Como é que os professores, os estudantes, os investigadores podem se envolver mais para adiantar essa luta. E aí tinha a Lisa, a Sara e a Carla. Quem quiser começar de vocês? Sara? Vamos por ordem, se quiser, Sara. Qual o papel da educação na luta pela justiça climática? Bem, eu penso que um dos grandes problemas com que nos deparamos ao tentar resolver esta crise é um problema com a informação. Porque, por mais que já seja aceito que sim, as alterações climáticas são reais, nós vivemos em crise, ainda não estamos, no geral, bem informados de como é que podemos realmente seguir em frente. As propostas que nos dão são propostas baseadas num sistema que não consegue sustentar a vida por a sua natureza exploradora e então passa também pela educação, passarmos esta informação para conseguir criar uma base em que as pessoas pelo menos tenham consciência e estejam informadas do que é preciso fazer, porque isso ainda não existe. Obrigado, Sara. Então, vocês como estudantes, para dar seguimento a essa ideia, não? Como tu te vês como estudante a promover esse acesso à informação, não? Essa disseminação das ideias? Bem, eu acho que pessoas muito boas para falar sobre isso mais para a frente serão a Alice, muito possivelmente, das Ocupas, porque eu pessoalmente penso que isso é uma forma muito efetiva. Ir às escolas, fazer palestras, sessões, atividades, espalhar o máximo de informação, criar um espaço de partilha, de debate, para que haja uma consciencialização geral dos estudantes, que são uma demográfica bastante, historicamente política e que tem potencial para continuar a ser. Obrigado. Carla, queres continuar aqui? Sim. Eu se calhar começava por agradecer também o convite para estar aqui e também parabenizar-te a ti e por esta organização e por este dia, né? Estamos aqui hoje a discutir estas questões que são tão importantes. Qual é o papel da educação nas ações pela justiça climática? Isto é, se calhar, a resposta simples. Eu acho que o papel tem que ser um papel de apoio, por um lado, e de sinergia, por outro lado, não é? Apoio sociopolítico e também sinergia pedagógica. Isto é, se calhar, a resposta mais simples. A resposta mais complexa aqui. Por um lado, assumirmos aqui coisas importantes sobre a educação e a ligação com a mobilização. Sabemos, desde há muitos anos, não é? A investigação diz-nos isto, que a educação, por um lado, a educação escolar é, por um lado, um dos mais importantes preditores da ação política, não é? Que mais prediz a disposição para nos envolvermos politicamente e civicamente. Por outro lado, claro, sabemos que a escola é um contexto em que os jovens estão grande parte das suas vidas e, portanto, é um contexto muito importante na formação política também dos jovens e onde eles aprendem muito sobre o que é a democracia, sobre o que é as questões que têm a ver com a democracia. E, claro, é um contexto onde se aprende muitas coisas e pegando também na intervenção anterior à minha, a questão da informação e do conhecimento, claro que sim, a escola é um lugar para isso, para aprendermos coisas importantes, incluindo sobre questões climáticas. No entanto, também sabemos que o conhecimento e a informação por si não chegam para a mobilização. Isso a investigação diz-nos amplamente, nacional e internacionalmente.
esta componente mais cognitiva e racional não é suficiente. Portanto, tem que haver aqui também uma articulação mais emocional à causa, mais, portanto, esta ligação, não é? Não só do cognitivo, mas também do emocional. Ao mesmo tempo, que estou aqui a dizer várias coisas sobre o papel importante da educação, também é importante percebermos que muitas coisas são pedidas à educação escolar. Portanto, há sempre esta, e aqui temos aqui professores connosco, e a escola é quase vista, e isso também nos diz, a investigação também nos diz isto, não é? Os jovens veem a escola como o contexto neutro, apesar de tudo, em que podem aprender mais sobre questões políticas ou sobre questões ligadas à democracia, isto por contraposição, por exemplo, aos discursos mediáticos ou até ao contexto familiar, onde há aqui um certo tribalismo partidário e com o qual eles não se identificam. E, portanto, quando pensamos na escola, pensamos em várias coisas, ou pelo menos em 3 coisas importantes. A questão da qualificação, mas também a questão da subjetificação importante e da socialização. Portanto, estes 3 grandes vetores que são associados à escola: a qualificação, a socialização e a subjetificação. A subjetificação tem muito a ver com este contacto com o mundo, com o que está a acontecer no mundo e de que forma é que nós também nos vamos construindo, nós jovens vamos construindo na escola enquanto sujeitos políticos e cidadãos. Mas aqui, e voltando àquilo que estava a dizer há pouco, que muito é pedido à escola e cada vez mais é pedido coisas à escola e aos professores, que por outro lado estão numa situação altamente precária há muitos anos. Isto é muito difícil de gerir depois no interior da escola e pelos professores. Também temos esta coisa, se pensarmos em currículo, temos esta questão da educação para a cidadania e da cidadania para o desenvolvimento, mas que muitas vezes estas dimensões é difícil para os professores também corresponderem a todas as expectativas que lhes é colocada e à escola enquanto instituição importante. E por isso é importante também percebermos que quando falamos em educação não falamos só em escolas, não é? E portanto, claro que a educação formal é fundamental, mas a educação informal e não formal também. E por isso é crucial, e acho que isto é aquilo que falta muito, é crucial promover também mais articulação entre diferentes contextos onde os jovens aprendem coisas e também experienciam coisas e praticam a sua cidadania, não só dentro da escola, mas fora da escola, e portanto esta ligação das escolas com as comunidades é importante, com a academia, com este tipo de contextos também, esta coisa da escola também tendo um papel importante na sociedade civil, no espaço público e também na construção da democracia e até com o ativismo. Se calhar passo e vou falar também mais à frente como é que isto pode ser feito ou pode ser pensado, não só em termos de políticas públicas, mas também em termos de metodologias. Obrigado. Só assinalar aí 2 coisinhas que fiquei como para debate, não? O aspecto de aprender de forma objetiva. Estava a ler agora um livro que se chama People's Curriculum for the Earth e eles começavam a falar disso, não? De que é ser objetivo ou não objetivo, e eles falavam, nós somos objetivos, mas somos partisanos. Somos partisanos pela justiça climática porque a ciência diz-nos, a ciência objetiva diz-nos que temos menos de 10 anos para agir, não? Então, um assunto aí para pensar, não? Que é uma das barreiras, se calhar, não é essa coisa de objetividade, de que isto não é objetivo, porque isto é justiça e isso é uma ideologia. E outro aspecto é isso de aprendizagem fora da escola, não? Diziam os estudantes em greve em Porto Rico que a universidade, a luta e a greve era a melhor escola para eles. Então, aí, Alice. Sim. Sim, eu acho que, pronto, uma questão sobre o papel da educação na luta por justiça climática é uma questão que já tem sido falada, que tem a ver com a transmissão do conhecimento sobre a crise climática. Mas apenas isso já não é suficiente há mais de 20 anos. Portanto, esse não pode ser o único papel da educação. Mas é que quando nós falamos sobre a transmissão da crise climática, há diferentes formas sempre de pôr
o que é a crise climática e de explicar o que é a crise climática. E eu acho que mesmo assim, embora já se saiba da dimensão desta crise há muito tempo, continua a não ser transmitida a realidade sobre esta crise. Continua a não ser transmitido que governos se recusam a agir, que governos se recusam a cortar emissões e que nós assim não estamos a ir a lado nenhum. Porque, segundo o último relatório do IPCC, nós sabemos que nesta década, se continuarmos assim, 1,5 graus Celsius já não vão ser possíveis porque se vai esgotar esse orçamento de carbono. Nós sabemos que Portugal tem de cortar 75% das emissões e que isto não está a acontecer, não há planos para que isto aconteça e não há planos para que isto aconteça de uma forma justa. E nós sabemos que a crise climática também já está aqui e sabemos que nos estão a ser vendidas soluções falsas como o gás natural e tudo mais. Portanto, quando nós estamos a falar sobre explicar o que é a crise climática, eu acho que há um ónus na palavra crise que não está a ser colocado. Portanto, acho que uma coisa que, por exemplo, a Extinction Rebellion fez muito bem e que não foi fez muito bem, ou seja, nem sequer foi só Fridays for Future, foi dizer, digam a verdade. E estava a ser exigido especialmente aos mídia e aos governos, mas também faz parte do papel da educação dizer a verdade. Mas, por outro lado, também há uma questão de dizer a verdade que não é só esta questão de nós estamos a viver numa crise, também é a questão de é possível, de facto, esta crise ou seja, lutarmos contra esta crise, mas as respostas não vêm dos governos e é importante a educação também ter um papel de não deixar as pessoas caírem em pessimismo e de aceitarem que é assim que as coisas vão ser e que não há nada melhor que nós possamos fazer. Não há nada melhor que nós possamos fazer neste sistema, isso é verdade, isso também é uma coisa que é preciso ser dita. Mas há um outro lado que eu acho que não falámos aqui assim tanto, que tem a ver com o papel da educação também para agir como se fosse verdade. Portanto, não só dizer a verdade, mas agir como se fosse verdade e como se nós de facto estivéssemos em crise, porque estamos. E isso envolve também haver esta paralisação da normalidade e da disrupção que nós tivemos a fazer com as ocupações, mas que podem haver inúmeras formas de fazer. Mas tem a ver com não só haver um apoio por parte do resto dos membros da comunidade educativa às ações dos estudantes e aos protestos dos estudantes, mas também há uma diferença entre apoio e estar a lutar lado a lado. E então eu acho que é para aqui que nós temos de começar agora a dar esse passo, porque nós sabemos que a luta contra a crise climática não pode apenas ser feita no espaço da comunidade educativa, mas neste momento nem no espaço da comunidade educativa como um todo esta luta está a acontecer, porque nós vimos muito apoio de professores, que foi incrível durante a altura das ocupações, mas de facto há uma diferença entre estar a apoiar ou estar a ocupar lado a lado com todos os riscos que nós sabemos que isso tem para as carreiras profissionais dos professores e de funcionários. E acho que uma coisa interessante que, por exemplo, o movimento Scientist Rebellion está a fazer é precisamente isso, é precisamente usar esse papel de eu sei que sou uma pessoa que é vista com prestígio pela sociedade, que tem um certo currículo académico e científico e que por isso tem uma certa legitimidade no que eu estou a dizer e utilizar essa legitimidade precisamente para dizer não, isto é o que uma pessoa sã deve estar a fazer todos os dias. Não estar a protestar em massa todos os dias contra a crise climática não é uma resposta adequada à crise que nós estamos a viver. E pronto, acho que era um pouco isso. Obrigado. Então, a segunda pergunta que eu tinha colocado a vocês era qual então, acho que já falamos um bocado disto, mas podemos volver a pensar mais como a escola em si, e acho que aí vem o assunto de ocupação, das greves, é um espaço de luta, não? Um espaço de luta. Por que fechar as escolas? Não? Por que fechar as escolas? Tivemos um debate nacional sobre isso, não? No ano passado. Hoje também temos uma forma diferente do debate, se calhar com menos condescendência aos professores, que como foram tratados os estudantes, não? E algumas pessoas dizem, isto é uma forma errada de lutar, isto é utópico, isso não tem nenhum impacto, não? Então, ouvir a voz, por que fechar as escolas é importante. Temos aqui a Teresa, a José e a Sara. José. Teresa, quem quiser começar. Então, a pergunta foi
função da escola como espaço de educação e luta. E porquê fechar as escolas em greve, e eu comecei por pensar na parte inicial da pergunta, portanto, qual é a função da escola como espaço de educação e luta, e acho que bati um bocado naquilo que já foi falado até agora, que foi pensar na forma como a escola é pensada como aquele meio, e há muito este cuidado para ser super higiênico do ponto de vista político, para não ser parcial e para ser objetivo e etc. Mas depois vai-se a ver, e há muitos dados que são despolitizados de forma muito artificial, porque não é possível nós pensarmos em factos sobre a ciência climática e não começarmos a tomar posições políticas e não começarmos a pensar em alternativas que passam por questões de justiça, questões de redistribuição, que são extremamente políticas e portanto, a forma como as pessoas pensam, aliás, pode-se falar em termos de clima, mas pode-se falar em termos de muitos outros temas que nos são ensinados na escola, que são despolitizados de forma extremamente artificial. E portanto, a escola como espaço de luta seria, se calhar, um bocado mais só repolitizar algo que naturalmente é político. Portanto, como a Alice estava a dizer há bocado, não só agir como se fosse verdade, não é? Não só falar sobre o assunto, mas ter uma certa coerência, e depois acontecem duas coisas, que por um lado despolitiza-se coisas artificialmente, por outro lado aquilo que é político é para pessoas que estudam para ser políticas, e há crianças que pensam que que ser político é um emprego, portanto eu ou escolho ser político ou vou escolher fazer outra coisa e vou delegar isso a outras pessoas. E portanto nós somos ensinados a delegar a política, e fala-se muito em jovens apolíticos e jovens que não têm participação cívica, etc., porque nós estamos ensinados a delegar a política a pessoas que estudam para isso e pessoas que têm essa língua ou mesmo linguagem. Pronto. E depois, pensando na questão de porquê fechar as escolas em greve, pronto, eu fui logo pensar que nós não fechamos, foi exatamente por as greves não estarem a fechar as escolas que nós deixámos de fazer as greves, não é? Vamos fazer as ocupações, mas eu percebi que a pergunta foi exatamente dirigida às ocupações. E é interessante como pronto, o objetivo óbvio da coisa é desromper com a normalidade e é fazer o sistema tremer, digamos assim. E é engraçado como, sei lá, trabalhadores do setor dos transportes ou professores portanto, ausentam-se e aquilo que eles estão a fazer sofre, e alunos ausentam-se e estávamos a conseguir ser ignorados, estavam a conseguir ignorar-nos. Portanto, o sítio onde nós estamos, o sítio que nós ocupamos, as nossas escolas, não para se nós não estivermos lá. Tipo, nós estamos lá ou não, é indiferente. Portanto, isto é um mau sintoma, e é interessante como, para nós fecharmos as escolas, nós não saímos de lá, nós simplesmente pusemos-nos lá a 100%, e nós propusemos-nos a reestruturar o nosso espaço com, pronto, as nossas necessidades, a nossa agenda, e a pensar ativamente no nosso futuro. E pronto, e foi um bocadinho por aí que eu pensei. Se calhar agora passo a palavra. Obrigado. Então, fiquei com esta ideia. O sea, estavas a dizer que quando faziam as greves, vocês ausentavam-se e a escola continuava, era isso? E por isso decidiram então ocupar, não? Para pois, realmente fechar a escola. Não? Sim, muito bem. E eu acho que aí estavas a falar também de como a luta em si cria um espaço de educação alternativo, não? Sim. De discutir como agir, planejar as ações, não? Exato, ou seja, aquilo que nós costumamos ver, que é uma desresponsabilização e tipo, infantilização dos alunos, tipo, nós não decidimos nada, portanto, se nós não estivermos lá, não muda nada, quer dizer que nós não estamos a decidir nada e nós não temos um papel ativo na nossa educação. E quando a organização das ocupas e pronto, fechar uma escola e ter que gerir toda a gente que está lá, de repente estávamos a responsabilizar pessoas que na verdade têm toda a idade para serem responsabilizadas e para coordenarem a sua educação e aquilo que querem para o seu futuro. E é muito interessante ver tipo, como as ocupas dão esta agência que está perfeitamente em coerência com aquilo que o movimento climático está a pedir de nós, que é sermos ativos e trabalhar sobre o problema que queremos resolver para nós. Obrigado. Boa tarde.
E parabéns também à organização deste evento. Acho que é muito importante haver iniciativas deste tipo para se debater estes temas. Eu estava a pensar quando estavam a falar da questão das ocupações e, por acaso, quando houve o julgamento do grupo de estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, eu estava em Lisboa nesse dia e pensei, eu tenho que ir lá prestar a minha solidariedade à porta do campus da Justiça. E nesse dia fui lá e, claro, a malta que estava lá apreciou que houvesse solidariedade. Agora, o que me impressionou era o número reduzido de pessoas que estava lá no campus de Justiça. Eu, nesse dia, por acaso, tinha ido à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa ver o que é que se passava por lá. Entrei lá, não vi nada, no bar não havia nada, nos corredores não vi nada, nos placares. Pensei, mas isto parece que nem vai haver julgamento. Ou seja, deu a sensação que, até não sei se a própria Associação de Estudantes estava envolvida na defesa dos alunos da própria faculdade. E isso aí foi alguma coisa que marcou. Claro que quem é responsável é o diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É preciso que seja dito, que mandou chamar a polícia, que é inadmissível. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o diretor da Escola António Arroio, também em Lisboa, que esteve solidário com os estudantes da escola que estiveram em ocupação. Portanto, há aqui também que dizer as coisas e quem é que esteve mal nesta história. Porque é lógico que a escola é também um espaço de educação, mas é também um espaço de luta, e a FENPROF também luta nas escolas e tem tido posições também neste âmbito, embora não sejam tão visíveis, não é? Muitas vezes até as próprias posições da FENPROF não são publicitadas, mas, por exemplo, em maio do ano passado, em maio de 2022, houve o Congresso Nacional da FENPROF, onde foi aprovada uma moção por uma educação ambiental para todos. E aí é referida a questão das alterações climáticas, que deve ser um dos temas de uma educação de qualidade para todos. A própria escola, como um todo, deve ser uma escola que promove comportamentos e práticas sustentáveis, a todos os níveis, desde a energia, a alimentação, em todos os aspectos. E ainda antes tinha havido, em 2019, em setembro de 2019, uma greve que foi convocada pela FENPROF, precisamente porquê? Porque houve muitos professores que solicitaram para poderem participar na manifestação que houve em todo o mundo. Houve uma jornada de luta mundial pelo clima e é claro que para se marcar uma greve a FENPROF tem que ter o acordo dos 7 sindicatos regionais, portanto não é de ânimo leve, mas houve de facto muitos associados que manifestaram interesse em participar com os alunos nessa iniciativa, não sendo possível de outra forma, porque houve também escolas que se organizaram com os ecoescolas, com várias dinâmicas para se juntar a isso, mas quem se quisesse juntar e não tivesse outra maneira, fez-se um pré-aviso de greve que não foi por questões salariais, foi também para pressionar o governo e para ter em conta as questões climáticas. Ou seja, a escola também pode ser então um local de luta. Obrigado. Eu acho que também o que estás a dizer está ligado com a próxima pergunta, mas que é sobre as convergências, não, entre as lutas. Vamos esperar. Vou dar a palavra a Sara para responder a esta pergunta sobre a escola como espaço. Não é a minha. Não, é a próxima, sim. Depois dá graça, sim. Bem, as escolas enquanto espaço de luta. Nós temos, aqui em Coimbra, nós temos um grande exemplo aqui em Portugal de como as escolas e universidades podem ser utilizadas para conseguir verdadeira mudança política. Sabemos que é possível de fazer e que, perante a crise em que estamos,
esse parece o caminho mais certo a tomar, porque sabemos que a educação é essencial para resolver a crise climática e as escolas são a principal fonte de informação formal para jovens. Então, deveria haver nas escolas esse espaço para criar a luta. Esta luta, nós temos de nos lembrar, não é apenas uma luta geral, esta é uma luta também especificamente estudantil. Nós somos as pessoas que vamos estar cá, somos aqueles que vamos viver esta crise, nós e as gerações futuras. Então, as escolas, o lugar onde estamos a formar-nos para viver no futuro, deviam estar também a preparar-nos para como evitar que esse futuro seja catastrófico. Mas pronto, isso é um nível mais formal, mas não é a única forma de agir, como tem sido demonstrado. Os próprios alunos têm a capacidade de fazer ações, de conseguir criar um espaço de partilha de informação e debate para que se consiga criar um movimento político nas escolas forte. Obrigado, Sara. Então, esse espaço de luta dos estudantes e como ligar essa luta dos estudantes pela justiça climática e não só dos estudantes, não? A luta de todas e todas, com as lutas que estão a acontecer agora pela valorização da educação, não? Como tem sido definida essa luta, não? Vemos que temos dois movimentos que parecem caminhar em paralelo e até com as mesmas táticas, pelo menos o fechamento das escolas, não? E num espaço que já tem, como já tem sido falado, é crucial para este assunto da justiça climática. Como podemos juntar essas lutas mais? Graça, Alice e José. Estas questões, fizeste o esforço de as separarmos, é lógico que isto Estão todos juntos. À medida que os companheiros iam falando, as coisas foram arranjando outras pontas, nomeadamente Alice, não é? Carla. Tu é que és Alice, ok. Bom, e a questão da convergência, o que pensei quando colocaste a questão, acho que é evidente, quer dizer, tanto a educação como a justiça climática partem de duas coisas que são iguaizinhas, que é a luta pela igualdade e pela humanidade. No fundo, é o que queremos com estas duas coisas. Da educação espera-se que o faça na base, não é? E já dissemos aqui que o esperamos e essas expectativas todas na escola estão de facto a atrapalhar, em muitos momentos atrapalham. Pede-se tanta coisa e apesar de serem vários temas, na minha cabeça esta questão da justiça climática acaba por ser o chapéu que envolve tudo, porque todas as outras entram dentro desta. Mas na verdade a escola não é capaz, não tem condições para poder responder a tudo ao mesmo tempo e com os recursos que tem. As lutas dos professores que têm acompanhado, elas já dizem alguma coisa, porque enfim abana o sistema e faz descer sondagens e por aí fora, mas o principal às vezes não se diz. Porque fala-se da desvalorização, do respeito, mas as condições concretas em que se vive dentro das escolas, muitas vezes, eu penso que o José concorda comigo, elas não são bem explicitadas. Portanto, é claro que nós precisamos de mais condições para poder fazer esta luta. E o esforço que se faz, mesmo sem recursos, o esforço que nós fazemos em termos
eu vou dizer curriculares, é assim uma palavra muito escolar, mas vocês percebem, em termos de currículo, em termos daquilo que nós, das propostas educativas que colocamos nas escolas das meninas, hoje eu acho que já ninguém recusa isto. E quando se fala aqui de ser neutro, não é neutro. Não dizemos que não é político. Não, uma coisa é o político, outra coisa é o partidário. Eu penso que político, embora eu concorde que alguns colegas ainda se arrepiam com a palavra, mas se nós conversarmos 2 minutos e fizermos, não é político, eu digo, pois é. Portanto, político, sim, claro, não neutro. Objetivo nunca será, tem que ser objetivado, porque o conhecimento tem que ser objetivado. Mas também tem que ter outra coisa que a Carla disse, que é o afeto, não é? A adesão. Para se ter este afeto e esta adesão, não basta de facto só colocar o conhecimento, é preciso colocar perspectivas e é preciso colocar movimento. Portanto, e esse movimento com a comunidade que vocês também já disseram, penso que é fundamental. O Gustavo já presenciou pequeninas coisas que eu faço como professora, ou que eu fiz, e elas parecem muito pequeninas, mas aquilo tem um impacto muito grande, ou pode ter. Bom, eu começo-me a perder, né? Eu logo vos disse que isto tinha aqui feito um grande turbilhão, mas a questão de convergências, a convergência está lá na base, podemos ajustá-la melhor. Precisamos de condições, mas eu acho que essa já é uma outra pergunta que tu tens, né, que são as transformações. O que é preciso para que esta convergência se faça melhor? Há uma questão, e eu estou a falar do ponto de vista da educação, depois do ponto de vista das lutas, né, que é a outra questão, eu acho que é melhor separarmos um pouco, porque aí nós temos que ter consciência de que as escolas e as nossas pessoas, alunos que estão nas escolas, não estão todos na mesma condição para poder aderir da mesma maneira a essas lutas mais comunitárias, mais de fora. Não é? Portanto, mas acho, e eu gostava muito de falar disso também mais. Pronto, contigo, nomeadamente. Obrigado. Graças. Sim, eu acho que esse exemplo que estás a praticar na tua escola, das assembleias, não? Das crianças começarem a ter um espaço, como dizia Sara. E não só as assembleias, escreverem a dizer que querem árvores nas caldeiras, a dizer agora queremos aqui um jardim, agora queremos aqui bancos, agora queremos aqui água, uma fonte. São coisas simples, mas que dão essa densidade para além do conhecimento. Quer dizer, é o conhecimento visto a funcionar, a ter impacto. E com os mais novos, os meus são mais novos, isto é fundamental, senão não fica lá nada, não é? Obrigado. Obrigada. Okay. E agora é? José ou Alice, como quiserem. Como preferem. Em relação às convergências, de facto, a FEDPROF também tem desenvolvido várias convergências com organizações não governamentais de ambiente, sobre vários temas, e agora também no último congresso, no programa de ação, também foi reforçado isso, que deverão continuar a fazer-se, nomeadamente sobre temas como as alterações climáticas, a biodiversidade. Também já houve no passado sobre questões relacionadas com o amianto nas escolas, que é uma questão ambiental e de saúde, portanto aqui já embora sejam temas que também estejam próximos um do outro, não tem havido, se calhar, muitas iniciativas, há outras prioridades, mas houve também, lembro-me, há uns meses atrás, um webinar sobre a questão das alterações climáticas, onde se convidou também organizações não governamentais de ambiente. Esteve a Quercus, a Presidente da Direção Nacional da Quercus, a Alexandra Azevedo, esteve também a Margarida Gomes, que é a responsável do programa Ecoescolas da Associação Bandeira Azul da Europa, portanto, do programa Ecoescolas. Portanto, há algum debate que é feito. Houve também outras convergências de alguns sindicatos da FEDPROF, nomeadamente da campanha Empregos para o Clima. Estou-me a lembrar do Sindicato dos Professores do Norte e do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, que deram apoio
a essas campanhas, mas houve também ainda antes, já tinha havido, por exemplo, uma ação de curta duração com o Sindicato dos Professores da Zona Sul, com a Climáximo, ou seja, há algumas convergências e são importantes. E, inclusive, a Internacional da Educação tem também uma das frentes que tem, embora seja relativamente recente, tem a ver com as questões da campanha Educar para o Planeta. E aí também é feita essa referência que deve haver convergências mais amplas com outros sindicatos, portanto, não ser só apenas da educação. Claro que a educação pode ter um papel importante, mas é importante que haja cada vez mais convergências com outras organizações. Obrigado. Obrigado, José. Fico com essa pergunta de se há as condições atuais para uma grande convergência nestas lutas que estão acontecendo, não? Com os planos de umas novas ocupações nas escolas e os planos dos professores e professoras de continuar a luta de fechar escolas e fazer greves como um mecanismo de pressão. É uma pergunta. E se não há as condições, como podemos criar essas condições? Ou quais são as condições precisas? Não sei se... Alice. Sim, eu acho que as condições não se esperam, que as condições se criam. É isso. Mas, pronto, eu só queria, antes de também dizer algumas coisas que eu já tinha pensado, se calhar também, não sei, há uma questão que já foi levantada aqui 2 vezes que tem a ver com se as escolas podem ou não responder a tudo. E eu não sei se esta questão está a ser levantada por ter havido alguma mensagem que tenha passado de uma forma errada do nosso lado, quanto das ocupações ou quanto das greves climáticas, mas essa questão de utilizar a escola como palco reivindicativo não tem a ver com nós estarmos necessariamente a exigir às escolas que resolvam a crise climática. Ou seja, claro que nas ocupações passadas havia algumas reivindicações que eram feitas especificamente às escolas, não só sobre o clima, mas também sobre questões de assédio e tudo mais, mas que a maior reivindicação das ocupações era o governo. A reivindicação das ocupações era o fim aos combustíveis fósseis até 2030. E o fim aos fósseis no governo, mas estas reivindicações não era algo que nós estávamos a exigir às escolas que fizessem, mas obviamente nós estamos a dizer que não, as escolas são um palco legítimo para nós exigirmos estas reivindicações. Nós já entramos em refinarias, nós já bloqueámos rotundas, nós já fomos a nível internacional participar em várias ações, todas essas coisas nós continuamos a fazer, mas significa também que também há um adormecimento da comunidade estudantil por parte dos próprios estudantes, que também é preciso mudar e também é preciso politizar essas pessoas, e isso não se faz só através da sala de aula, também se faz através de ações que se façam nas próprias escolas. Mas pronto, então a questão é precisamente que nós conseguimos ver que se todas as escolas param, isso tem um impacto gigante na forma como a nossa sociedade funciona. E as direções fardavam-nos de dizer: nós não temos capacidade para fazer o que vocês querem. Nós não estamos a exigir que seja aquela universidade ou aquele secundário a fazer um plano de em que centrais é que têm de fechar, que refinarias é que têm de fechar e ir lá fechá-las. Quer dizer, a parte de ir lá fechá-las sim, mas... portanto, o que nós estamos a dizer é, não, se a escola para, se esta normalidade para, então tudo é capaz de parar e nós somos capazes de ser ouvidos, porque a verdade é que se todas as escolas de Portugal fechassem indeterminadamente até esta reivindicação ser atendida, eu duvido que não fosse. Portanto, pronto, elas também têm a ver com nós abrirmos os nossos horizontes sobre o que é que nós somos capazes de fazer enquanto sociedade. Mas pronto, agora voltando mais à questão principal sobre a convergência entre as duas lutas, eu acho que, como também estava a ser dito há pouco, que não existe necessariamente essa separação, porque a luta por justiça climática é a luta pela vida e sem vida não há educação. Portanto, deixa de ser simplesmente uma questão. E eu acho que o problema quando nós estamos a falar sobre alterações climáticas tem precisamente a ver com o que eu tinha dito inicialmente, que é nós não estamos a ver isto como uma crise, nós estamos a ver isto como um problema distante, e eu vou discordar com a Sara que está a dizer que somos nós que vamos viver isto, porque não é verdade. Não podem dizer a pessoas que viveram no Paquistão durante este verão que somos só as gerações de agora que vamos viver isto durante mais tempo. As alterações climáticas estão a matar milhões de pessoas neste momento e estão a ficar pior. E resolver este problema é um problema de agora e é um problema tão urgente
com a crise também urgente que está a existir na educação para os professores e para os funcionários. Mas o problema é que nós não vemos estas crises como iguais. Nós sempre estamos a falar sobre a crise climática, parece que existem problemas mais importantes e mais urgentes, quando na realidade, sem resolver a crise climática, nenhuma das outras crises vai ser resolvida e todas as outras crises irão ficar piores. E nós vemos isto através da crise do custo de vida que está a acontecer neste momento devido à dependência dos combustíveis fósseis e devido a este sistema capitalista. E então, de facto, nós conseguimos arranjar convergências entre a luta pela educação e a luta pela crise climática é necessário e é a única forma que nós temos para sair de todas estas crises. Mais coisas. Pronto, acho que uma coisa que eu também queria dizer era que, também em termos de convergência, eu adoraria receber um workshop da FENPROF e do STOP sobre como é que se faz uma manifestação com milhares de pessoas e adoraria dar formações de desobediência civil à FENPROF e ao STOP. Portanto, acho que isto também são convergências que nós podemos criar, mas eu acho que também há uma questão que tem a ver com o que eu estava a dizer inicialmente sobre o que é apoiar e o que é agir, porque não podem ser só estudantes. E acho que este também é o problema que existe na condescendência com que nós somos tratados durante as ocupações, é que quando nós fechamos escolas, nós não temos esse direito. Nós não, apesar das escolas serem maioritariamente compostas por estudantes, nós não temos o direito de fechar escolas, mas esse debate não existe quando é o caso de greves de professores ou com a mesma expressão, não é? Então nós também tem precisamente a ver com dar essa legitimidade aos estudantes que estão a fazer essa luta, através de tornando essa luta também dos professores, porque não é uma luta que seja só nossa. E então nós neste momento a nossa reivindicação também é para que toda a sociedade haja para parar o crime que está a ser cometido contra a humanidade. E isto apenas é possível através de ação coletiva cada vez mais radical para parar o crime, para parar este crime, porque os governos e as empresas não vão parar, nós sabemos isso. Eu posso falar, mesmo sem ser dentro do que é o artigo, porque esta questão de nós não podemos parar, nós não podemos fechar as escolas, mas se o movimento for gerado de dentro da escola, a escola pode se parar assim. Os alunos podem parar a escola. Os alunos da escola podem organizar-se e naquele dia não vão às aulas. Podem juntar-se numa sala de alunos, podem ter alguém que vai lá falar com eles sobre a justiça climática ou sobre outro assunto qualquer. Portanto, eu acho que para esse movimento resultar, e concordo, é impactante, é se calhar o mais impactante, mas para ele resultar não pode ser de ocupa, tem que ser de ocupa de fora, portanto tem que ser um ocupa de dentro. E portanto estas organizações como as vossas que trabalham nisso, na minha perspectiva, têm que mudar de estratégia, portanto têm que fazer com que o movimento surja de dentro. Mas foi isso que aconteceu. Os estudantes das suas próprias escolas ocuparam as suas próprias escolas. Mas isso nada mas quando eu estou a dizer que não podem fazer, não tem a ver com que não façam. Fizeram isto este outono, tem a ver com a legitimidade que é dada pela sociedade. É esse o meu ponto. A mesma coisa que os alunos fazem. E isto aconteceu nas greves climáticas, que é uma tática que foi perfeitamente legal. Portanto, ao contrário das ocupações, que nós sabíamos o que é que estamos a fazer, mas no caso das greves climáticas, mesmo assim houve o debate de se os alunos devem ou não faltar à escola e todo o discurso de que os estudantes só querem faltar às aulas, que os estudantes não querem estar a aprender. Ninguém diz que os professores não querem dar aulas. Isso não é a mesma questão com que é tratada. Sim, eu acho que há aqui vários assuntos importantes, não? Eu fiquei com mais uma coisa que disse Graça antes, que eu acho que tem que ver em parte com isso, que quais são as condições das pessoas para se movimentar, para se engajar e se organizar, não? Tanto os professores e professoras que estão em condições de precariedade e que se forem protestos, de momento se calhar pode o ano próximo não ter contrato, que tem acontecido na minha universidade, não, com professores que participaram nas greves, ou estudantes que foram expulsos, estudantes que não podem, que não têm aonde ir se não vão à escola, porque seus pais estão a trabalhar e não podem ficar sozinhos, por exemplo. Isso acontece com estudantes mais jovens. Como tomamos em conta essas desigualdades sociais que têm a ver com a injustiça social, não? Sistêmica, não?
Parece-me que há que atingir essas injustiças também, ao mesmo tempo que estamos na luta. É uma luta toda ligada, não é o que quero dizer, não? Que é a luta pela justiça social e a luta, é por isso que falamos de justiça climática, não é? Não é só atingir a crise climática como uma coisa que é para todos e todas por igual, sino atingi-la de forma que também, ao mesmo tempo, também estamos a tomar em consideração essas desigualdades. Não sei se isso é um assunto para refletir mais no debate. Eu tenho mais uma pergunta, mas eu queria fazer uma pausa da conversa daqui e mudar para cá, ver se alguém tinha uma pergunta, um comentário, para não ficar tudo tão passivo, sim, de parte de vocês. Quando a professora falou que estava a fazer ações e pequenos movimentos nas suas salas de aula para tentar incluir mais a luta climática, apesar de não ser de forma partidária, mas sim de forma política, em concreto, que medidas é que a professora estava a falar? Em concreto, do que é que eu estava a falar? Dos projetos? Dos projetos que a professora estava a falar. Bom, tudo se enquadra na cidadania e desenvolvimento, que é uma área fantástica. Só temos 45 minutos por semana, mas com muita ginástica nós conseguimos ligar as coisas. Ginástica não, com muita dificuldade, porque a escola continua a ser, como vocês sabem, toda fragmentada em disciplinas, em toques de campainha, e portanto, e os professores na sua formação são professores de geografia, são professores de física, são professores de matemática. Pedir-lhes que pensem uma coisa em conjunto torna-se difícil. E naquela última pergunta do que é que podemos fazer, uma das coisas que temos que fazer, e com a FENPROF e com os sindicatos, é garantir que a formação de professores muda. Que não se fabricam professores de aviário, desculpem se isto até se torna um bocadinho insultuoso, mas é isto. Portanto, os professores, na formação de professores, tem que ser incutida, isto que já se disse aqui hoje, da consciência política, da ação cívica, portanto, do trabalho cívico, da intervenção pública, isto é preciso colocar na formação. Mas é nesse âmbito, portanto, nessa zona de liberdade que temos, que nós podemos trabalhar e que eu sempre trabalho. Eu, além de professora da cidadania, sou professora de português e sou professora de história, portanto faço as pontes todas que consigo para poder fazer como já disse que fazia. Sim. Então, sim, eu acho que aqui temos uma questão de estamos a formar professores de uma forma que não é consistente com o que os estudantes e a sociedade está a precisar perante a crise, não? Também Sara mencionou isso e também, mas eu acho que é um assunto que Alice colocou e Teresa colocaram mais fundamental, não? Que vamos a continuar incluso a dar aulas neste contexto, continuar a ir à escola e continuar a assistir à escola. Eu considero isso com a minha filha, que apenas tem 7 anos, e eu digo, eu estou a mandá-la lá aprender matemáticas. Para que ela vai precisar de matemáticas num contexto de um mundo em chamas, não? A arder, não? Calma. Não, eu sei. Mas são essas as questões que eu coloco, assim, questões tão fundamentais como essa, não? Calma, porque também não resolves nada com esse... Eu sei que... Mas já estamos a falar das transformações e então eu vou passar para a Carla, que queria dizer uma coisa, e depois a José. E depois já está aqui um bocadinho aberto, eu tenho mais várias perguntas lá atrás. Eu se calhar engato aqui nesta questão também da escola, mas começava só também por clarificar aquilo que a Alice disse há pouco sobre esta coisa de cada vez é mais exigida à escola. Eu não estou a falar aqui de movimentos, não estou a falar aqui dos jovens, obviamente estou a falar do governo, da sociedade civil, e isto já é há muitas décadas, não é? E esta assunção de que a escola tem que fazer tudo, tem que preparar jovens para se ter um ensino superior, tem que preparar cidadãos ativos, tem que construir a democracia, portanto é disto que eu estava a falar quando estava a falar neste excessivo, e porque isto acho que oprime muito a margem da ação dos professores, mas claro que estão aqui professores que podem falar melhor que eu sobre isto. Mas voltando também à questão, por um lado da escola e também desta convergência
de movimentos, e claro que há aqui convergências e articulações que já foram aqui faladas por várias pessoas. Desde logo, há aqui questões de precariedade que se tocam, não é? Embora precariedades de formas diferentes, claro, temos a precariedade mais clássica e que é a que os professores também mais sentem, não é? Que é esta coisa de lhes ser roubado a perspectiva de futuro e, portanto, não se conseguirem propriamente projetar no futuro e não conseguem viver esse futuro, mas também os jovens, na atual crise climática, não vivem o presente, porque o presente é quase que canibalizado por esta ideia de que não há futuro e, portanto, o presente também não é vivido. Se eu acho que esta articulação está a acontecer, acho que não. E acho que, claro, que isto tem a ver aqui desde logo, porque estamos a falar de questões mais materiais, não é? No caso da precariedade dos professores, e questões que nos tocam, não é? E depois estamos a falar de questões mais imateriais, como é a questão da crise climática, que também nos toca, mas isso ainda não é comunicado, acho eu, de modo eficaz para toda a gente perceber. E aqui volto à questão do papel da escola. Estamos aqui a assumir que a escola, e claro, nós estamos aqui nesta sala hoje, pessoas que, apesar de tudo, nós não representamos, acho eu, a generalidade das pessoas quando pensam sobre a crise climática, não é? Temos aqui professores que são provavelmente professores excepcionais também naquilo que fazem, e enfim, jovens ativos também nisto. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que quando nós olhamos para o papel da educação escolar nas questões climáticas, o que nós vemos é diferentes coisas, mas coisas que são negativas e que não nos conduzem a esta politização da crise climática. Nós vemos, por um lado, abordagens anacrónicas às questões climáticas e a esta despolitização das questões climáticas. Nós temos jovens que nos dizem isto, não é? Na greve climática aprendo muito mais sobre o que está a acontecer de facto do que na escola, porque na escola ainda estamos a falar da reciclagem quando vamos à cidadania e desenvolvimento. Portanto, há aqui noções completamente anacrónicas de aprendizagem sobre o que é o clima. E por outro lado, esta questão da interdisciplinaridade que a Graça estava a falar, e claro que isto às vezes acontece, mas acontece porque sai do pelo de muitos professores. E o que é que isto quer dizer? Não há aqui uma política concertada de que a escola deve de facto ser um lugar de educação política e de educação climática. Isto é feito porque alguns professores, individualmente, tentam fazer isto de forma mais sistemática e intencional. E, aliás, há pouco estava a haver um estudo que não é em Portugal, mas é no Reino Unido, mas eu desconfio que os dados sejam muito equivalentes aqui, em que quando se perguntava aos jovens onde é que aprendem sobre a crise climática, 15% aprendem na escola. E 60% dizem que aprendem nas redes sociais. Portanto, a escola está aqui a ter um papel, na verdade, muito menos significativo do que poderia e deveria ter. Isto acho que é importante nós pensarmos sobre isto e novamente esta articulação que passa por reconhecer também o valor educacional que as próprias experiências de participação dos jovens relativamente a questões climáticas e não só têm, não é? De que forma é que acontecem práticas de educação no ativismo e de que forma é também que formas de ativismo na educação também acontecem, de que forma é que isto também se pode interligar. E acho que acho que ainda não estamos nessa convergência e acho que é preciso caminharmos para isso. Obrigado. Eu acho que já estávamos entrando nesta pergunta das transformações, então queria dar a palavra à Teresa para concluir. Não sei se Graça queria acrescentar mais alguma coisa sobre esta pergunta das transformações. E depois temos várias perguntas já aqui na... Sim? Sim, é muito breve também na sequência daquilo que foi dito, de facto, e é uma reivindicação também da FEMPROF, da formação, do acesso à formação, que é o direito, mas que na prática muitas vezes está limitado sobre estes temas. E ao bocado também ao ano letivo passado ainda era possível que a formação na área de educação para a cidadania fosse considerada como na formação científica de todos os professores, ou seja, contava-lhes mais para
a carreira, ou seja, para progredir na carreira, preciso ter unidades de crédito, e isso acabou. Neste momento, a única que é assim transversal, o único tipo de formação que é transversal para a progressão na carreira, que conta para a dimensão científica, tem a ver com a capacitação digital, ou seja, aquilo que... Eu não sabia disto. A capacitação digital ainda se mantém como dentro da formação científica. Claro que as pessoas podem fazer essa formação para a educação para a cidadania, onde está a educação ambiental como obrigatório, desde o pré-escolar até o ensino superior, e existe até um referencial de educação ambiental para a sustentabilidade. Sustentabilidade e desenvolvimento, educação ambiental, direitos humanos. Na educação para a cidadania... Cabe uma série de temas. E dentro da educação ambiental, um dos 8 temas são as alterações climáticas, a par da biodiversidade, do solo, da água, da energia. Há toda uma série de assuntos que estão formalmente aí. E, portanto, em princípio, todos os professores têm a obrigação também de abordar isso. Agora, é tal coisa, no meio de tanta coisa, quanto tempo é que vai caber, de que forma é que isso é feito? 45 minutos por semana, não é? Pois é. Graça e terminamos com Teresa. Ou se queria acrescentar mais uma coisa, ok? Então Teresa. Já para a pergunta seguinte. Sim, e já abrimos as outras perguntas. Portanto, eu vou começar por responder esta pergunta com uma espécie de preocupação que me surgiu quando estava a pensar, que é que as ocupas fossem e são frequentemente mal entendidas, como se nós estivéssemos, como a Alice estava a dizer, a dirigir-nos ao sistema de ensino como um problema. E aqui é mesmo importante as pessoas perceberem que o nosso foco, no centro de tudo, são as emissões, porque é aquilo que está a causar a crise climática. E aí nós identificamos a causa, portanto, capitalismo fóssil, e todas as táticas que nós vamos arranjar são para diminuir, para cortar emissões. E a tática que nós arranjámos nas ocupações foi usar a escola como palco e usar a escola como local onde vamos criar disrupção. Mas o problema não é o sistema de ensino diretamente, ou seja, há muitos problemas do sistema de ensino que poderiam indiretamente vir ajudar a resolver a crise climática, e falámos aqui da necessidade de politização, muitos outros temas. Mas não é o sistema, não é resolvendo esses problemas que nós diretamente no dia a seguir tínhamos as emissões cortadas. E acho que é importante perceber isso, e por isso é que os estudantes estavam a falar com as escolas e alguns estavam a exigir coisas, como podemos dar o exemplo de, por exemplo, em Barcelona, que ao fim de uma semana de disrupção foi criada uma cadeira sobre ciência climática, mas isto foi uma coisa que veio de arrastão. Nós criamos um ponto de ambição quando nos estamos a dirigir ao governo, a dizer aquilo que nós precisamos. Pronto, não é uma escola carbonicamente neutra, nós precisamos de, em 7 anos, cortar 50% das emissões a nível global. Isso para Portugal significa 75% das emissões. Isso é uma coisa que nós temos que exigir de certa forma, e não é à escola, não é exigindo uma escola carbonicamente neutra, é portanto ter esse nível de ambição. Depois isto faz um efeito de vanguarda que fez, de certa forma, relativamente, e que fez com que tivéssemos respostas que nos, de certa forma, surpreenderam as pessoas, ou que nos surpreenderam a nós, o poder da luta e da disrupção, que foi termos escolas que nos estavam, que de repente, ao fim de uma semana, tipo, em Barcelona, houve uma cadeira de ciência climática a ser criada. Não sei se estou a conseguir. Pronto, ou seja, as táticas são usadas com esse objetivo sempre em mente, de cortar emissões, nas ocupações do semestre de outono. Portanto, dirigimos ao governo e depois há sempre aquela questão da reavaliação. Portanto, o governo não está a responder, não é o governo que vai dar-nos isto, nós vamos dirigir-nos à sociedade. E é por quase o impossível em termos políticos, em termos da inércia que nós temos no sistema. Há uma enorme tarefa que temos em sistemas focados na curiosidade, autonomia e desenvolvimento. Apoiar. Muito bem. Obrigado, Teresa. Obrigado a todas e todas. Eu acho que temos aqui muita coisa para refletir e para continuar a agir sobre todo que é
o desafio que colocam, acho que Posso só aqui. dizer um bocadinho mais? Podemos lançar umas perguntas e depois... É porque tinha mesmo aqui, ela, quando eu disse apoiado, porque na minha última questão era precisamente para ali que eu gostaria de ir, né? Ter em conta que de facto os alunos são pessoas, que o currículo tem que ser ligado à vida, isto já foi dito atrás, mas é importante, e que os professores também têm que se assumir como cidadãos. É repetir aquilo que eu disse há pouco, que isto é muito importante, e isto, claro, que exige políticas globais, mas exige uma outra coisa que nós nunca conseguimos, há décadas que falamos, que é a autonomia das escolas. Portanto, as escolas, vai-se falando em autonomia, mas há sempre uma teia que lhes põem por cima. Ou é a teia da burocracia digital, não é? Portanto, a autonomia, mas depois todos os dias perguntam sobre tudo. Agora, se calhar, é a teia do município. Portanto, há sempre uma teia. Há uma desconfiança básica sobre o que as escolas são capazes de fazer, quando está provado que, apesar de tudo o que se faz de bom, é por causa desta margem de autonomia que as escolas têm. Por isso, acreditem que é assim mesmo. E a questão da cidadania e dos focos que disseram muito bem, mas eu creio, pelo menos o que vejo à volta, que já estamos aí por aí. Já não é a reciclagem e o lixinho, não sei o quê. Portanto, há de facto pelo menos um núcleo grande onde eu trabalho que tem essa consciência e que puxa isso para o conhecimento. Agora, a outra questão, quando eu digo os alunos são pessoas, eles têm que também ser ensinados a ser cidadãos, ensinados entre aspas. Eles podem ter muito conhecimento, mas se não têm o bichinho da participação, portanto, se continuam muito fechados em si, também não resulta, não é? Portanto, precisamos disso também, fazê-los mais participativos. Não é? Obrigado. Com as assembleias, por exemplo. Desculpa, obrigada. Muito bem, tenho aqui a Zé por lá atrás, Ria por aqui, quem? Sim, e Jonas. Zé? Olha, portanto, uma pergunta especialmente dedicada às alunas aqui presentes, mas também pode ser para os professores, não há problema, que é o seguinte, quando vocês decidem ocupar as escolas e movimentarem-se entre as escolas, a minha pergunta é esta: será que a vossa representação nos órgãos de gestão de escola é efetiva? Há oportunidade ou há espaço para vocês proporem isso ao nível de órgãos de gestão, ou, eu não sei como é que estão hoje as escolas, ou não há representação dos alunos e das alunas nessa órgão de gestão? Como está a democracia dentro das escolas? E como é que vocês têm ensinado os professores a ser cidadãos e cidadãs também? Bem, eu acho que quando nós estamos a tentar envolver-nos mais com o que pode se assemelhar aos órgãos de gestão das escolas é através das associações de estudantes. Portanto, mas desde as greves climáticas que isso não funciona. Ou seja, as associações de estudantes também são muito pouco politizadas ou são muito partidarizadas, não se querendo envolver neste tipo de iniciativas. Portanto, enquanto se calhar noutros países, como por exemplo no Reino Unido ou em Itália, estas decisões de ocupar uma escola podem ser mesmo feitas em assembleia e tudo mais, acho que raramente este seria o caso numa escola em Portugal, porque não é assim que as próprias assembleias e RGAs não têm participação de estudantes e as RGAs são controladas pela Associação de Estudantes que nem a favor das greves climáticas costuma estar. Portanto, uma resposta um pouco mais curta. Obrigado. Não se candidatam às associações de estudantes ou nota mais envolvida? Mas os estudantes não participam nos órgãos de gestão? Não sei se existe essa participação. É através das associações de estudantes. Aqui surge, eu estou mesmo a ver que aqui há um certo conflitozinho, a gente sabe que existe, não é? Portanto, as pessoas também olham para esse tipo de representação, de organização da escola formal, olham para ela, os jovens hoje
com um bocadinho de desdém, não é? Para quê? É só fazer de conta, não é? Portanto, esta questão do poder representativo dentro da escola, da democracia representativa dentro da escola, é desvalorizada em favor desta democracia ativista. E eu não estou a dizer que uma coisa é melhor que a outra, eu estou a dizer é que se fosse as duas, melhor seria, porque o Zé João está a querer dizer que se calhar era possível ultrapassar alguns obstáculos se houvesse uma tomada de posição representativa, não é? Pois. Exato. Teresa, sim. Eu na verdade vou só, concordo perfeitamente, tendo em conta o trabalho que fizemos no outono com as ocupas, a impermeabilidade de órgãos mais burocráticos estudantes, portanto as associações de estudantes, é impressionante. Mas dando o exemplo que eu tenho da minha faculdade, em termos mesmo de órgãos de gestão, no Conselho Pedagógico, para além das associações de estudantes e das Assembleias Gerais de Alunos mesmo serem uma coisa que toda a gente vê assim, de forma informal como faz de conta, é um mar de burocracia em que mudar coisas é dificultado ao máximo. Quanto menos mudar, aquilo está feito para quanto menos mudar melhor. Há burocracias todas feitas para o que implicar mudar vai demorar mais tempo e vai dar mais trabalho e na verdade não vamos falar porque isso vai demorar muito tempo e vai dar muito trabalho. E em termos do Conselho Pedagógico, o feedback que eu tenho de colegas minhas heroicas que estão lá em representação é que é impossível mudar o que quer que seja, porque até os professores acho que são, e o pessoal docente ou staff ou whatever, são a maioria. É impossível os alunos sequer, porque aquilo é um faz de conta que nem sequer se tenta esconder. Acho que é impossível os alunos terem a maioria naquele conselho e nada é visto como possível de mudar. Os alunos estão lá por uma questão de resiliência quando são. Obrigado. Fernando? Sim, uma observação, não é bem pergunta, e pegando o que tu acabaste de dizer, é uma pessoa que constata que X décadas depois de um 25 de Abril chegámos a um nível de estupidificação, peço perdão pela palavra, que dá nessas coisas, não é? E depois, é como o pai me disse, há sempre a massa crítica de um país tem sido 5% contra os outros 95%, e esses 5% são abafados. E eu só, dois pontos que eu queria levantar. Uma prova que eu há muito tempo vejo da estupidificação, estupidificação é uma palavra forte, podia usar outra do género mais, as pessoas estão distraídas ou não estão, não sei, ou estão lentas ou não estão atentas mesmo à realidade à sua volta por 1001 fatores, e a gente sabe que a raiz do problema é que isso é o neoliberalismo económico que tudo destrói, inclusive a inteligência, não é? Há alguns filmes feitos recentemente, na última década, era sobre isso, que no futuro era a idade da idiotice, não é? Olhando para trás, estamos na idade da estupidez, que sabe-se tanto, mas não se está a fazer, não é? Pronto, 2 pontos só para eu ganhar para discutir, para ficar que eu reparo como um antropólogo visual, olho e observo e vejo. Ponto número 1. Quando uma escola que recebe um prémio do ECO ou não sei o quê e pede a bandeira e a bandeira é feita de plástico, está tudo dito. Isto é um pormenor que é o que eu vejo, que é a estupidificação da sociedade. E depois recebem prémios lá, na minha terra de Vila de Poiares, que se doaram um prémio por causa do ciclo não sei o quê, que ninguém anda de bicicleta, que ter uma fotografia tirada na Holanda e receberam lá uns milhões de euros para pôr uma ciclovia, ficas. Este é o nível, o que vai ter diretamente à questão dos professores e do municipalismo, sabendo o que se passa nas autarquias portuguesas, Deus me livre. Não é? Eu nunca fui contra a centralização de nada, mas neste caso, calma. Não é? Tipo, Deus me livre os portugueses agora ser as câmaras municipais deste país a mandarem na educação, se a praga abaixo ainda mais rápido, não é? Pronto. E depois isto vai ter outro ponto que é, esta luta dos professores, pode ser, eu, na minha opinião, acho que pode ser o leitmotiv e acho que tem que ser aproveitada por todos os sectores progressistas, não é? Para acabar com este estado das coisas. Pode ser o começo realmente de algo para todos os setores da sociedade. E os professores estão um bocadinho com a faca e o queijo na mão, toda a gente sabe isso, porque é de género, peraí, os professores, passa-se algo, eles estão a fazer isto. E então é aquele momento, os professores podem dizer, pessoal, outras secções, assim, a escola não é um depósito de crianças, vamos começar por aí. Isto começa aqui, este problema aqui. Porque é que a escola é um depósito de crianças? Não é o liberalismo, não é? Quer dizer, a sociedade, quer dizer,
porque é que os sindicatos não lutam pelas 15 horas semanais e andam nos 30, quer dizer, que são conceitos com séculos, não é? Pronto, isto está aqui esta mistura dela toda e eu acho que a primeira coisa a fazer, os professores estão a fazer muito bem, e eu termino, tudo o que é de intervenção, vamos fazê-la no oposto da estupidificação e dos paninhos quentes e do faz de conta que é o costume em Portugal, não é? E ser mais assertivos mesmo e expandir por todos os setores, sem dúvida, acho que é muito necessário. Obrigado, Fernando. Tenho a Jonas e Matias, obrigado. E depois podemos interagir entre todos. Ok. Primeira questão, eu queria pegar no último ponto que o colega lá de trás tinha levantado, que é que neste debate mesmo aqui tivemos a olhar para a educação como se fosse uma coisa de professores para alunos e não ao contrário. E eu acho que nesta questão, nomeadamente sobre a questão climática, o processo é exatamente ao contrário. Nomeadamente são os alunos que estão a ensinar os professores e a sociedade sobre um dos temas mais importantes da sociedade. Na verdade, até mais importante muito do que a maior parte da matéria quase que é ensinada, digamos. Isso é uma coisa importante. Não só sobre o tema, mas também sobre os métodos em relação aos sindicatos. Porque é engraçado de remarcar que pegaram em métodos de luta, greves, manifestações e bloqueios, que são tradicionalmente lutas ou instrumentos de luta sindical, que até têm sido esquecido durante as últimas décadas, até por causa da crise própria dos sindicatos, que têm perdido membros, têm perdido métodos de luta e na verdade, um decrescimento, né, também por causa da própria fragilidade de muitos sectores, em questão de precariedade, etc. Mas que os alunos têm recuperado esse tipo de formas de luta e eu acho que tem de ser... É muito importante que os sindicatos peguem nisto, ou seja, que a sinergia não é só uma questão de apoio na luta, mas também de aprender com os próprios alunos. E nesse sentido, porque eu também trabalho sobre a questão de sindicatos e ecologia em específico, que há um pouco o problema de se olhar para as organizações de trabalho, os sindicatos, como sendo instrumentos quase anti-ecológicos. Principalmente porque, de um ponto de vista obrierista, as ideias de sindicatos a defenderem os empregos contra as necessárias alterações económicas e políticas em relação ao clima, ecologia, etc. Enquanto que eu acho que isto é uma posição totalmente errada. Obviamente, os trabalhadores são seres vivos, são humanos e, nesse sentido, são sujeitos ecológicos. E, na verdade, a maior parte das reivindicações do trabalho, na verdade, são reivindicações, de certa maneira, ecológicas. Ou seja, se estamos a falar de, por exemplo, carreiras mais curtas, reformas, na verdade, estamos a pôr um travão sobre o crescimento económico. Estamos a falar, por exemplo, concretamente sobre os professores, sobre aquela desgraça que existe, que a grande parte dos professores todos os anos são recolocados numa outra parte do país, um desastre ecológico, ou seja, exigir que as pessoas tenham o seu posto de trabalho no seu município onde moram é uma coisa que é uma reivindicação essencial para os professores de trabalho e é uma reivindicação ecológica. Eu acho que é importante também para dentro dos próprios sindicatos ensinarem na formação aos trabalhadores, os professores neste caso, para mostrarem que a sua convivência e as suas exigências são de facto ecológicas e que elas se articulam com os alunos. Ou seja, nesse sentido, necessidade de formação também, principalmente para os professores e dentro dos sindicatos. Eu tinha mais uma coisa a dizer, mas esqueci. Obrigado. Matias? O painel foi super interessante, obrigado. E houve um detalhe que eu apreciei, que foi quando o moderador disse uma pergunta que é: para que aprender matemática no mundo em chamas? Ou já disse esta expressão, e houve uma série de reações bastante diversas por toda a mesa. Então, a minha pergunta é, eu não sei bem se isto é a melhor forma de o formular, mas vocês depois vão conseguir adaptar-se à pergunta. Vocês acham isto uma pergunta legítima para os vários membros da comunidade educativa, ou seja, pais, professores, alunos? Tipo, isto é uma coisa que as pessoas deviam estar a perguntar? Ou seja, qual é que é, para que a educação, para que a escola no mundo que está em colapso?
ou se na verdade isto é apenas uma loucura. Tipo, alguém que tem uma imaginação demasiado fértil e que fantasia com o fim da civilização ocidental. Ok, esta é no fundo a pergunta dirigida para quem quiser intervir. Joana, e depois vá sobre isso, Joana. Vá sobre isso ou é outro assunto? Também eu posso comentar sobre isso, eu acho. É fundamental aprender as matemáticas e interessa muito o processo, não é? A forma como se aprende as matemáticas e para que elas servem. Para mim, eu gostava muito que continuasse a aprender matemáticas na escola e tudo mais, não é? Mas é a minha perspectiva. Eu gostava só de dizer que, em primeiro lugar, este momento, assim como outros, me põem sempre a pensar porque é que eu não participei ainda numa ocupação do local onde eu estou a trabalhar, não é? Visto que concordo absolutamente com o que foi dito aqui, concordo tanto com a Sara como com a Alice, em duas coisas que a Alice se retrata como contrárias, mas eu acho que não sejam assim tão contrárias, que é uma questão que de facto é transversal às gerações, contudo também é importante que ela esteja a ser levantada por pessoas jovens, não é? Ou seja, acho que é interessante as duas coisas. Agora, o que eu tenho aqui são, além da vergonha de não ter ainda ocupado o sítio onde estou a trabalhar, porque é que continuo, e acho que continuamos, alguns de nós pelo menos, não é? Demasiado focados nas coisas que nos obrigam nos outputs, não é? Os processos interessam cada vez menos, e interessam os outputs, e a nossa vida é regrada em termos de outputs, e a pessoa perde-se, não é? No meio dos outputs e não dá atenção ao que é fundamental. E perde-se porque tem filhos e tem rendas caras, e portanto esta é tudo uma dimensão complexa e desastrosa desde já para o que é fundamental. E portanto, agradeço este momento e agradeço-vos que trazem estas questões que me inquietam ainda mais depois de estar aqui e sempre. Tenho algumas questões que vocês escolhem, aquelas a que querem responder, não são... Uma é quando a Alice diz nós já ocupámos rotundas e participámos em atividades no estrangeiro, não sei se foi assim, este nós, quem é este nós? Se quiseres responder, hein? São tudo coisas... Depois, que contactos é que vocês estabeleceram se é que estabeleceram com movimentos noutros sítios, e que movimentos são esses? A partir de onde? Não é? Qual é a rede, se é que ela existe, com a qual estão conectados? Depois, uma curiosidade que é entre esta, que eu achei espetacular, não é? A sinergia que poderá haver entre a FENPROF e os sindicatos aprenderem a desobediência com as ocupas e as ocupas aprenderem, não é? A gestão de manifestações com milhares de pessoas. Ou seja, claro que uma coisa não é avessa à outra, não é? Acho eu, mas... Aliás, nós também somos profissionais recentemente em manifestações com desobediência civil, caso não tenham reparado, na invasão da ordem dos contabilistas. Também é possível essa modalidade. Pronto, mas como criar essa sinergia, se é que é possível? Se pudessem desenvolver um bocadinho mais sobre a utilidade dessa convergência, que eu acho que de facto é uma aprendizagem irrelevante, acho eu. Outra coisa, e por último, também é um convite à partilha, não é? A relação com a polícia no momento em que as ocupações foram atacadas, não é? De uma forma física. Se quiserem partilhar algumas destas histórias, que eu acho que estas histórias são fundamentais, e são fundamentais principalmente em Portugal, onde há uma moralidade enorme em relação, não é? E uma defesa da polícia e do exercício da autoridade como uma coisa que põe termo e tem posto termo a algumas das manifestações que eu acho relevantes. Muito obrigado. Acho que temos várias perguntas. Eu sei que ainda há mais pessoas, mas vamos fazer agora uma ronda de reações aqui. Eu só dizer que eu coloquei matemáticas porque é a matéria mais difícil para os estudantes em Portugal, eu acho que na maioria do mundo. E por que não aprender a sembrar, a cultivar, por exemplo? Ou por que não aprender sobre a crise climática e como trabalha, não?
E só por isso, que é o que se ensina e que é o que não se ensina, não? Acho que essa era a pergunta fundamental, não? E se faz sentido isso, eu acho que essa era a pergunta também que Matias colocou. Faz sentido falar de não ensinar uma matéria ou ensinar mais de uma coisa e menos de outra, matemática? Foi bem isso. Não foi bem isso. Tinha mais a ver com a segunda parte do Em Chamas, ou seja, com a seriedade da crise. Sim, então, sim, continuar a ir à escola, não? Como um processo no contexto. Então, eu deixo aqui a vocês falar. Quem quiser. Posso começar? Sim. Eu se calhar tentava ligar também aquelas duas intervenções, desde logo aquela questão os estudantes também têm muito para ensinar, não, os jovens também têm muito para ensinar aos professores sobre cidadania e sobre como ser cidadão, e eu acho que sim, claro. Aliás, há pouco, quando falava exatamente disto, não é, das práticas de educação no ativismo e também das formas ativistas na educação e como é que isto deve estar ligado, é exatamente isto. Na importância que eu acho que falta muito isto, não é? A importância de reconhecer também o valor educacional dos movimentos sociais e o valor educacional e pedagógico destas ações pela justiça climática. Os contactos que tenho com escolas, e tenho algum contacto com escolas, bem, em nenhuma dessas escolas se fala ou se discute de forma intencional aquilo que está a acontecer em termos das ocupações e o que é que isto significa para o presente e para o futuro, não é? Este debate não é trazido para a escola, nem é trazido de forma intencional. Claro que, novamente, isto acontece, eu estou a falar aqui sobretudo de contextos, por exemplo, do interior rural, em que estes debates não são trazidos. Portanto, nós temos, claro, a capital, Lisboa, e claro, também temos outras cidades grandes, mas o país é mais que isso, e os jovens estão em muitos sítios, não estão só em Lisboa. E, portanto, a minha questão é de que forma é que os professores nas escolas estão a aproveitar, porque eu acho que é isto, acho que estas mobilizações juvenis climáticas são uma oportunidade excelente de educação climática e, portanto, de trazer isto e debater estas questões climáticas. Acho que isto não acontece. Por exemplo, se nós pensarmos em investigações com a greve climática aqui em Portugal, nós, por exemplo, percebemos coisas como a enorme dificuldade que os ativistas tiveram, muitas vezes, em entrar nas escolas quando tentavam fazer palestras. Isto diz muito sobre a falta de transferência de conhecimento desta coisa dos contextos de educação, volto outra vez àquilo que estava a falar, educação formal, não formal, informal, o modo como isto tudo está muito ainda dividido em muros. E, portanto, estas tais sinergias que eu falava há pouco não acontecem ainda tanto quanto deveriam, ou melhor, quando acontecem de forma bastante discricionária. O que é que eu quero dizer com isto? Depende muito se se tem um professor com má graça ou se tem um professor que faz isto. Mas isto não é organizado, pensado e projetado, em termos até de políticas públicas, de um modo concertado e que garanta que os diferentes contextos escolares tenham este tipo de práticas pedagógicas mais articuladas e que têm, portanto, este tipo de agendas sobre educação climática que deviam existir. Portanto, isto é o primeiro ponto. Claro que isto depois também nos leva a estas tais agendas que eu acho que têm que ser pensadas e bem pensadas. E aqui leva-me à outra questão do para que aprender matemática num mundo em chamas. E se esta questão se deve colocar desta forma ou não nas escolas. E claro, quando falamos aqui até a nível curricular, pensamos nisto, não é? Por exemplo, no caso da disciplina de educação para a cidadania ou da cidadania e desenvolvimento, como é que isto é formulado e como é que este tipo de imaginários pode ser trazido para a escola. E acho que é importante perceber-se que isto tem que ser discutido. E aqui, se calhar, toco naquilo que acho que ainda não foi aqui falado, não é? Mas que é a questão da ansiedade climática, que sabemos também que é uma questão importante, desde logo porque um dos possíveis efeitos da ansiedade climática é a paralisação, não é a mobilização, nem é a ação. E, portanto, de que forma é que determinadas coisas são formuladas para miúdos de 10 anos, ou de 13 anos, ou de 16 anos, ou de 18 anos, acho que isto tem que ser objeto, acho eu, de reflexão por parte de diferentes atores educacionais, enfim, e da política educacional, e que acho que merece aqui esta reflexão aprofundada, porque nós queremos
acho eu, não é esta paralisia, não é? Mas também não é um otimismo passivo. O que nós queremos mais do que isso é uma esperança construtiva, não é? E é mobilizar-nos por aquilo que é preciso ser feito. Portanto, para construirmos aqui futuros climáticos mais sustentáveis. E por isso é preciso dar aqui este espaço atrás, fazer esta reflexão conjunta, articulada, novamente, concertada, para também, acho eu, conseguirmos avançar. A minha resposta é a da Carla. Assim. Sobre esta questão, eu acho que, não sei, parece que quando se está a falar sobre a crise climática é diferente de quando se está a falar sobre qualquer outra coisa, porque quando nós estamos a falar sobre a guerra na Ucrânia, ninguém está preocupado como é que miúdos de 10 anos vão interpretar a guerra na Ucrânia. Ninguém está a falar sobre o impacto que isso vai ter para a sua ansiedade. Ou quando nós estamos a falar sobre os atentados terroristas do 11 de setembro, também não se quer saber o que é que os miúdos vão achar. Portanto, eu acho que a questão sobre a crise climática tem mesmo a ver com uma descrença total no sistema capitalista em que nós vivemos, que nenhuma das outras crises tem. E eu acho que é este o verdadeiro perigo que nós estamos a falar e é por isso que não se diz verdadeiramente a verdade sobre este assunto, porque o único caminho para ter optimismo é ser anticapitalista. Portanto, eu acho que a questão que o Matias estava a colocar sobre a disparidade das reações também é interessante, no sentido em que eu acho que o fundamento para se fazer uma greve, e não estou só a falar desta greve de professores neste momento, é se eu não estou a receber o que eu devia, então porquê é que eu vou trabalhar? Ou se não estou a ter os direitos que eu devia, então eu vou parar de trabalhar em protesto. E acho que no caso das ocupações se o meu futuro não está garantido, e se eu estou precisamente a estudar para esse futuro, então para que é que eu estou a estudar o que eu estou a estudar? E não é como se as ocupas fossem um espaço em que nada acontece, não é? Para além de haver várias aprendizagens de cidadania e convivência em comum desafiantes, também há precisamente questões de debate dentro das próprias ocupações, onde nós inclusive trouxemos muitos professores, não tanto quanto nós gostaríamos, mas precisamente porque nós vemos que no nosso espaço de aulas esta aprendizagem é barrada. Estes ensinamentos que nós queremos dar, ou as coisas que nós queremos aprender, são barradas. E nós reparamos isso, por exemplo, quando nós entramos em ações de divulgação, entrávamos nas salas de aulas a perguntar se podíamos fazer um anúncio de 2 minutos sobre a crise climática e tínhamos professores a empurrarem-nos sala fora. Portanto, eu acho que isto é representativo de como é que a escola está receptiva para receber estas mensagens. E é verdade que a mensagem é assustadora. Mas as coisas que nós podemos fazer também podem ser libertadoras. Então eu acho que, obviamente, falar sobre esta crise vai ser sempre um fator de pânico, não é? Mas obviamente que nós não queremos que as pessoas fiquem nessa paralisação, por isso é que a seguir vem o que é que nós podemos fazer então em relação a isto. E pronto, e depois agora depende de como é que cada pessoa acha que a mudança acontece. Mas pronto, e também queria falar sobre uma outra questão que já está relacionada com isto e que também tinha sido levantada há pouco, sobre a questão das greves dos professores é uma questão material e a questão das alterações climáticas é imaterial. Isto não é verdade. A questão das alterações climáticas tem precisamente a ver com as condições materiais para a sobrevivência. É todas as condições materiais da sociedade que nós estamos a falar. Portanto, não. E para além disso também, eu acho que há uma outra questão que também está relacionada, não só com isto, com uma questão que o Matias levantou, que é, nós estamos a criar esta disrupção nas nossas escolas, mas a crise climática vai criar esta disrupção, independentemente de nós dizermos a verdade sobre aquilo que está a acontecer ou não. Nós vimos isto com as cheias, em que houve pelo menos 4 dias em que a cidade de Lisboa pelo menos ficou paralisada por causa das cheias, e vai ser cada vez pior. A vida toda no Paquistão este verão ficou completamente paralisada. Com os incêndios na Amazónia, a vida dos povos na Amazónia também fica paralisada. E isto são questões que vão acontecer cada vez mais. Portanto, a questão é, nós estamos a parar agora para conseguirmos avançar, em vez de estarmos a ter de parar à força. E não sei se calhar sobre as outras questões que tinham sido levantadas, podes contar tu algumas histórias se quiseres. Tenho, por acaso, eu achei que a resposta, a pergunta menos interessante para eu responder seria até a do Matias, mas depois surgiu-me, achei que era óbvio, não é? A minha resposta, mas depois surgiu uma coisa quando surgiu a resposta de eu por acaso gostava que dessem matemática nas escolas. A questão que eu acho que às vezes não passa é, nós também gostávamos, e nós também gostávamos de muita coisa
e que houvesse matemática no futuro para muita gente e que eu, se calhar, em vez de sair das minhas aulas e ir para reuniões da greve climática estudantil, que são incríveis, obviamente, fosse fazer outras coisas não relacionadas com evitar o colapso civilizacional. E acho que, e depois também abordando, portanto, só para, eu acho que às vezes os estudantes parece que fazem muita coisa por, não sei, birra ou capricho, quando na verdade há muito trabalho de, para ser ativo de forma, naquilo que o ativismo nos pede hoje em dia, é preciso organizar a vida de forma bastante concreta e ter essas questões de... Porque estudar matemática não é uma questão de gosto, é uma questão de o que é preciso fazer. E depois isto também se relaciona com a pergunta que foi feita sobre a convergência entre professores e alunos, que é, vê-se esta coisa de os alunos não estão a ir às aulas porque não querem, ou porque querem dar faltas, ou etc. E pronto, e a matemática é importante e os alunos esqueceram-se disso, que não, ou não querem ir às aulas, não, etc. E recebendo esta resistência dos professores, quando nós já estamos a aplicar uma certa resistência sobre aquilo, pronto, que seria a vida normal de um estudante se não tivesse, pronto, o seu futuro a ser posto em causa por todo o sistema capitalista. E depois ainda recebemos resistência como se estivéssemos a fazer isto por capricho e por birra, e portanto acho que não faz sentido, e a convergência, na minha perspectiva, seria muito por aqui, seria não recebermos resistência por estar a fazer aquilo que é a posição responsável de... Pronto, aquilo que estava a falar dos alunos é que estão a tomar a posição responsável e o processo está a ser ao contrário no que toca à crise climática. É só esta coisa muito rápida. Obrigado. Mais alguém que queira contribuir? Sim, já agora, só por, eu acho muito boa a ideia essa de haver formações do movimento das ocupações e da desobediência civil. Eu estou-me a lembrar, lembrei-me, entretanto, quando foi, mesmo antes da pandemia, foi na quarta-feira, 11 de março de 2020. Portanto, foi na última sexta-feira 13, foi o último dia de aulas. Portanto, é fácil uma pessoa lembrar-se. Houve uma oficina, vá lá, a minha escola é até o 9º ano, e vieram do ensino secundário estudantes fazer, com os alunos da escola, fazer cartazes e ensinar como é que se fazia cartazes, com cartão. Ou seja, é muito importante essa aprendizagem, e eu acho que era importante fazer-se alguma coisa, desenhando a coisa como deve ser, até com uma ação de formação de curta duração, por exemplo. Acho que era possível fazer-se uma coisa desse género. E em relação às lutas dos sindicatos e do ambiente, isso é uma coisa até histórica. Há uns anos atrás, aqui o Centro de Ecologia e Sociedade, numas jornadas, convidou o Juan Martínez Alier, que ele faz uma história dessas lutas no século XIX, na Andaluzia, em Espanha. Eram as lutas contra a poluição provocada pelas minas de cobre, penso eu, promovidas pelos próprios sindicatos, porque eles estavam a morrer, e portanto é uma luta que historicamente sempre esteve ligada, e é normal que seja assim. Portanto, as próprias condições de trabalho, tudo isso são questões que estão ligadas às questões de saúde e segurança no trabalho, e as questões ambientais, obviamente, têm que continuar em conjunto, sim. E aí tens a campanha de Empregos pelo Clima também, não? Que é uma iniciativa especificamente focada nisso. Estavas a falar há pouco que uma das coisas que aconteceu através da campanha de Empregos pelo Clima foi, também, acho que foi com a SPGL, principalmente, foi a campanha de transição justa nas escolas. Foi um folheto sobre a transição justa nas escolas, que eu acho que hoje em dia está um pouco desatualizado. Se calhar se fôssemos para o atualizar, se calhar tínhamos mais algumas coisas sobre a formação de professores sobre a crise climática, e mais questões desse género, mas que também é um trabalho super interessante. E aliás, como estavas a falar há bocado das palestras, nós também tivemos um projeto na greve durante a pandemia, que era o Climaticamente Falando, que era precisamente para fazer parcerias
com sindicatos para darmos as palestras para ganhar mais legitimidade de entrarmos em escolas. Por exemplo, fizemos uma parceria com o Sindicato de Indústrias, Energias e Águas de Portugal, que é um sindicato que trabalha com setores poluentes, não é? Mas que isso também é super interessante, ou seja, o nível de legitimidade é completamente diferente. E temos aqui mais uma pergunta por aqui, mais duas tu tinhas e aí concluímos porque já estamos aqui no limite, mas sim. Eu queria só deixar também uma opinião e uma noção, uma pergunta. Primeiramente, a dizer que gostei das intervenções da professora Graça, e porque eu acho que sou uma pessoa que, por exemplo, na minha opinião, romantizo muito o papel da educação, mas é porque acredito que a educação é uma grande arma e que é uma arma mais do